Vamos dar início aí mais uma aula, né? Capítulo 18 do Evangelho de João. Antes, recordando sempre um pouco na história, vou falar um pouquinho sobre o capítulo 17, a aula do nosso irmão Léo, só para a gente dar uma recordada, tá? Capítulo 17, a gente viu ali um momento de intimidade, né, entre Jesus e o Criador, né? Onde ele dedica uma longa e comovente oração a Deus, não é verdade? Antes da sua prisão, da sua crucificação. Então, esse capítulo 17, ele é conhecido aí como a oração sacerdotal de Jesus. Onde ele expressa ali, a princípio, a vontade, o desejo de glorificar a Deus, tá? E a gente vê mesmo diante de toda a angústia que antecedia ali a morte, né, sua crucificação, mas a gente vê que mesmo nessa situação ele não pensou em si, né, mas sim em glorificar ao Pai, tá? Em seguida, Jesus vai falar da glória compartilhada que ele já tinha com Deus, né, desde sempre, né, ele é eterno, destacando dessa forma a sua relação divina com o Criador. A palavra diz isso, né? Jesus é o Cordeiro sem manchas e nem defeitos, conhecido antes da fundação do mundo, né? Então, Jesus é eterno, tá? Depois, no segundo trecho da oração, ele dedica ali suas palavras, né? Ele direciona suas palavras aos seus discípulos, né? No desejo que Deus os santificasse ali, na verdade. A verdade é o fundamento da vida cristã, né? A base. Jesus também pede por todos aqueles que viriam a crer nele, isso aí inclui nós, né? E então é isso, ele intercede pelos seus seguidores ali, né? Pedindo unidade, pedindo santificação, né? A todos que fizeram, de alguma forma, parte do seu ministério, tá? E então ele diz ali na sua oração que a sua vontade é que todos eles, seus discípulos, pudessem viver a alegria na sua totalidade, na sua plenitude, não é verdade? Então a vontade de Jesus é essa, que ouvisse suas palavras, que semeassem o evangelho ao mundo, o evangelho da salvação, que tivessem fé nas suas palavras, palavras essas que vinham apresentar o Deus, o Criador, né, Senhor sobre todas as coisas. Isso é só um resumão. O principal que eu senti aqui, que eu vi na aula passada, nessa oração sacerdotal de Jesus, que a gente tira aqui, né, resumindo tudo, enxugando tudo que o nosso irmão Léo falou em 2 semanas de aula, tá? É o seguinte, eu vi nesse capítulo 17, falando sobre a importância da oração. Porque se Jesus, sendo ele, né, santo, divino, como a palavra diz, sem manchas nem defeitos, eterno, e ele orou ao Pai, quanto mais nós, né, na nossa pequenez, na nossa limitação, nós devemos sim entrar sempre em oração, estar sempre em comunhão, né, com o nosso Deus, com o nosso Criador, amém? Isso aí acho que resumindo e enxugando aí tudo que o Léo falou em 2 semanas de aula, né, nesse capítulo 17, né? Vão seguir o exemplo de Cristo, aí sempre estar em comunhão com Deus, isso é fundamental na vida do cristão. Iniciando aqui o capítulo 18, né? A aula de hoje fala basicamente sobre a prisão, o julgamento, a sentença de morte de Jesus. Então a gente vai ver aqui que solidão, traição, né, verdade, acusação, violência, tudo isso aí faz parte dessa narrativa que antecede já a crucificação, sua morte na cruz, tá? Como eu disse, o estudo de hoje se trata já de um relato dos momentos finais, né, da vida de Jesus. O estudo também a gente sabe que está terminando, a próxima aula minha já finaliza o Evangelho de João, não é verdade? Mas vamos lá, então do versículo 1 ao 11, tá? Essa primeira parte relata aqui a prisão de Jesus. Do versículo 12 ao 27, descreve a forma como ocorreu o seu julgamento, né? Primeiro ele diante de Anás, depois de Caifás, tá? Depois ele diante de Caifás e de todo o Sinédrio ali, né? A Suprema Corte. E depois a gente vai ver Pedro negando o Cristo por 3 vezes, passagem conhecida. E finalmente do versículo 28 ao 40, finaliza com Jesus diante de Pilatos, não é verdade? Depois de Herodes.
o diálogo entre eles, o diálogo entre Pilatos e o povo. A gente vai ver onde o povo vai optar pela libertação, né, a liberdade ali de Barrabás e a prisão de Jesus, tá? Eu vou ler aqui os 11 primeiros versículos, que é referente ao mesmo assunto. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro, que trazia uma espada, atirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Amém? Versículo 1 inicia falando sobre o Ribeiro de Cedron. Era um pequeno riacho, um pequeno córrego, não é verdade? Ficava ali entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Esse riacho aí, ele já é mencionado no Antigo Testamento, também no Novo, né? Nos Evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos, tá? Mas, enfim, ao chegar nesse local, Jesus instrui para que eles entrassem em oração, os discípulos. Jesus também entra em comunhão ali com Deus, né? Nesse momento, a gente já percebe, já vê o lado homem, o lado humano ali de Jesus, não é verdade? Onde ele experimenta ali a angústia do que estava prestes a ocorrer com ele, né? No Evangelho de Lucas diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue, né? Então isso aí, lógico que reflete ali a sua agonia, a intensidade da agonia que ele estava sentindo naquele momento. Versículo 2 diz que muitas vezes Jesus se reuniu naquele local com seus discípulos. Então, logicamente, Judas sabia muito bem onde encontrar Jesus, né, quando delatou ele. No versículo 3 já indica ali, Judas levando ali, né, indicando os soldados o local onde Jesus estava. Então, um destacamento militar se desloca para aquele local ali, tá? Esses soldados aqui estavam sob o comando ali do Sinédrio, né? Que era a Suprema Corte Judaica da época, tá? Então, eles chegam com lanternas ali, com tochas, tudo para armas, né? Para buscar o alvo, que era Jesus, tá? Aqui também a presença de armas indica que os soldados eles esperavam algum tipo de reação, não é verdade? Algum tipo de resistência por parte de Jesus, ou dos seus seguidores, né? Mas a gente vê que Jesus permanece pacato ali, sereno, né? Então ele já estava, lógico, ciente acerca da traição ali de Judas, né? Ele permanece ali, decidido a demonstrar ali a submissão à vontade de Deus. Então, Jesus já estava disposto, isso já era certo, o plano de Deus, né, a morrer ali na cruz pela humanidade, cumprindo dessa forma o plano de Deus. Conforme narra o versículo 4 e 5, que diz, sabendo, pois, Jesus todas as coisas. Então, na sua onisciência, lógico que ele já sabia que ele seria traído, que ele seria preso e que ele morreria ali na cruz, né, entregaria a sua vida. Lógico que por isso, então, que ele não resistiu, né, nem tentou fugir. Como eu disse, isso tudo aí fazia parte do plano de Deus. Então, ele aceitou cumprir essa missão aí. Depois, no versículo 6, quando confrontado pelos soldados, né, Jesus se identifica ali como eu sou.
Nesse momento, a palavra diz que os soldados recuam e caem por terra, tá? Então, aqui, se a gente prestar atenção, já demonstra a soberania de Jesus sobre aquela situação toda, não é verdade? Mais uma vez, prova que ele se submeteu, sim, à vontade do Pai, né? Por amor incondicional ali aos seus discípulos e a todos, tá? Então, Jesus... ele tinha todo o domínio daquela situação, mas ele aceitou morrer. Tanto que se a gente vê aqui, a passagem que vamos ler a seguir, quando Pedro decepa a orelha de Malco, né, o servo do sumo sacerdote, Jesus diz, acaso pensa, guarda a espada, por acaso pensa que eu não posso rogar ao Pai, ele me enviaria, né, 12 legiões de anjos. Então ele estava sobre a situação ali, estava no comando, não é verdade? Mas ele optou por morrer por amor a nós. Depois, do versículo 7 ao 9, Jesus torna a perguntar sobre quem eles procuravam, e pela terceira vez Jesus diz, né, o eu sou, se declarando dessa forma aí como o próprio Deus lá de Êxodo, quando eu sou o que sou, né, quando Deus fala a Moisés, tá? Seguida, no versículo 8, ele pede para que liberassem os seus seguidores, né, protegendo eles ali da violência iminente, estava prestes a ocorrer, ele sabia de tudo, demonstrando dessa forma até o seu amor pelos apóstolos ali. E no versículo 10 e 11 a gente vê Pedro achando que era o momento de demonstrar ali, entre aspas, né, a bravura, a lealdade, né, ao mestre. Então ele empunha a sua espada, corta ali, decepa a orelha de Malco, né, o servo do sumo sacerdote. Porém, a gente vê que aquela, entre aspas, bravura, ela foi ali de imediato, foi repudiada, foi reprovada por Jesus, né? Até porque aquela batalha não seria vencida através de espada humana, mas sim através da morte do Filho de Deus, tá? Outra coisa interessante, a gente vê nessa passagem o contraste das atitudes de Jesus e de Pedro, né? Olha só que interessante. Quando Pedro ataca o servo do sumo sacerdote, o que ele faz? Ele coloca em prática a sua vontade, não é verdade? Jesus, por sua vez, se submeteu à vontade do Pai, à vontade de Deus, né? Como eu disse, espontaneamente, voluntariamente. Pode falar, Tamires. Com certeza. Sim. Sim, é importante ter essa percepção, né? O espelho é Cristo, né? É que o ser humano é difícil,
Mas é isso. Então, ele se submeteu, como eu disse, voluntariamente à vontade do Pai, né? Então, aqui, como eu disse, Pedro, ele empunhou a espada da sua vontade, né? Cristo, porém, bebeu do cálice da vontade do Pai, né? Da vontade de Deus. Então, outra curiosidade interessante a respeito aqui de Pedro, né? Não era a primeira vez que Pedro tentava, entre aspas, mudar o plano de Deus na vida de Jesus, né? A gente vê lá em Mateus 16, 22, quando Jesus disse que importava, né? Que ele teria que ir para Jerusalém, padecer, morrer e ressuscitar o terceiro dia. Pedro chama Jesus num particular e diz, né? Não, mestre, isso jamais te acontecerá, né? É uma coisa que não tinha cabimento, né? Mas Jesus, a gente vê que nessa passagem ele surpreende, ele diz para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, você para mim é pedra de tropeço, né? Enfim, Jesus de imediato ele reprova aquele ato ali de Pedro, né? Reconstitui a orelha de Malco. Esse aí creio que foi o último milagre em público, né? Antes da crucificação, porque depois lógico que ele ressuscita e tal, ocorre outros milagres, a aparição. Mas antes de ir para a cruz, acho que esse aí foi o último, né? Que ele reconstitui a orelha de Malco. E no final do versículo 11 ele diz, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Aqui, lógico, era uma metáfora acerca da sua morte já. Versículo 12 ao 14. Assim o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo, tá? Então, soldados prendem Jesus a princípio, conduzem eles ali até Anás, não é verdade? Anás era um antigo sumo sacerdote. A Bíblia não diz, né, mas relatos de estudiosos dizem que ele exerceu essa função entre 7 e 14 a.C., né? Outros dizem entre 5 e 15, mas foi por volta aí desse período. Depois disso ele foi destituído pelos romanos e seu genro Caifás assumiu, não é verdade? Foi indicado ali para a função de sacerdote. Mas só que a palavra diz que eles levaram ele até Anás, tá? Para depois ser interrogado por Caifás, tá? Isso porque Anás, ele ainda exercia uma grande influência, não é verdade? E, segundo a lei judaica, a função ali de sumo sacerdote, ela era vitalícia também, né? Era sacerdote a vida inteira. Então, Anás, na verdade, ele não estava inativo ali, né? Mas ele exercia, assim, uma grande influência, tá? No ministério ali de Caifás. Inclusive, nos relatos, se a gente for ver lá de Flávio Joséfos, diz que 5 dos filhos de Anás, eles se tornaram também sumos sacerdotes, então, né? Então, ele não se aposentou, tá? Depois, no versículo 14, João lembra uma predição feita por Caifás, lá em João 11,50, que diz, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então aqui, mais uma vez, é uma predição acerca, né, da morte de Jesus, tá? No versículo 15 ao 18, a gente vai ver agora Pedro negando a Cristo pela primeira vez. Vamos lá. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito
para se aquecerem. Pedro estava em pé com eles, aquecendo-se. Esse versículo 15 fala acerca de outro discípulo, tá? Embora esse outro discípulo não está aqui identificado, mas se trata de João, né? Não é isso? Existe, né, um conceito que se trata do próprio João, o autor do Evangelho. Então, João, ele costumava se pronunciar, se expressar dessa forma aí para falar de si próprio, né? A gente vê em João 20, versículo 2, que ele usa a expressão, o outro discípulo que Jesus amava, mas ele estava falando de si próprio, né? E essa expressão, ela aparece novamente em outros evangelhos, João 13, 2, 21, tá? Então, não é algo definido aqui na Bíblia, né? Mas estudiosos da tradição cristã aqui, ela identifica como sendo o próprio João, tá? E a gente vê que o seu nome também não aparece aqui no quarto evangelho, né? Ele não podia ficar completamente de fora ali, visto que ele ocupa um lugar de importância aí nos outros 3 evangelhos, né? Depois do versículo 16 ao 18, narra a primeira negativa de Pedro, né? Onde a criada ali que cuidava da porta, se fosse hoje uma controladora de acesso, né? Então ela, provavelmente uma escrava ali do sumo sacerdote, né? Mas ela deduz que Pedro tinha ligação ali com Jesus, por quê? Porque ele estava junto ali com João. Porém, ele nega, essa aí é a primeira negativa de Pedro, né, já profetizada por Jesus. Agora, do versículo 19 a 24, a gente vai ver interrogatório, né? A princípio, Anás interrogando Jesus. Eu vou ler aqui, ó. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto e disse: isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou-lhe. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Versículo 24, então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote, né? Vamos lá. Versículo 9 diz, enquanto o sumo sacerdote interrogou Jesus, sumo sacerdote aqui é Anás, né? Em conformidade aqui com o versículo 13, tá? Outra coisa, esse interrogatório, na verdade, não foi ali um julgamento verdadeiro, até porque o Sinédrio, né, que era a Suprema Corte Judaica, não havia sido convocada, né? Mas o objetivo aqui era reunir provas, né, contra Jesus, né, acerca como eles achavam a possível atividade ali, né, revolucionária, que eles tinham Jesus como um revolucionário, né? Então, eles queriam saber sobre os discípulos aqui, sobre as suas doutrinas, eles queriam saber tudo, né? A princípio, a preocupação deles era teológica, não é verdade? Depois que foram apresentadas as acusações políticas, tá? Então, Anás foi o primeiro a interrogar Jesus, e no versículo 20, Jesus diz, eu falei abertamente, ou seja, ele ensinava, né, para todo mundo aí, em lugares públicos, né? Ele nunca escondeu seus propósitos, não era intenção de Jesus fundar nenhuma organização secreta, não é verdade? Mas, enfim, ele veio revelar a Deus para a humanidade, tá? Versículo 21, por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, tá? Aqui Jesus estava mais uma vez querendo dizer que todo aquele processo era ilegal, né? Não havia nenhuma testemunha ali naquele momento, né? E segundo a lei, tinha que ser, num caso desse, tinha que ser chamado primeiro uma testemunha, né? Para depois o réu. Então, Jesus jamais poderia ser interrogado antes de uma testemunha ali, né? Testemunhar os fatos, tá? E sem contar também que o testemunho de uma pessoa acerca de si mesmo era inadmissível. A palavra diz isso, no próprio João 5,31, diz, eu testifico acerca de mim mesmo, né? O meu testemunho não tem valor, não é verdade? Não é válido. Então, resumindo, estava tudo errado ali.
Depois, no versículo 22, fala sobre a agressão sofrida, né, por um dos guardas. Segundo a lei judaica, isso também já era errado naquela época, era contra a lei, né? Ou seja, ninguém poderia ser punido antes de ser condenado, tá? Mas, infelizmente, a lei foi assim, até hoje é assim, né? O famoso abuso do poder. Se a justiça humana falhou com o Filho de Deus, qualquer um de nós é passível de passar por isso, né? Ninguém escapa. Depois, do versículo 23 ao 24, Jesus fala sobre a injustiça sofrida por ele, e ele pede que provassem que ele fez algo de errado, né? Que ele foi esbofeteado ali. Mas só que eles não podiam justificar a agressão, nem a atitude deles, então eles enviam, né, finalmente ali Jesus a Caifás. Caifás, né? Era o sumo sacerdote que estava em exercício naquele ano ali, tá? Isso aí antes de apresentarem, lógico, ele a Pilatos, depois ele vai a Pilatos. Agora, do versículo 25 ao 27, Pedro vai negar a Jesus pela segunda e terceira vez. Eu vou ler aqui, ó. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não ouvi com ele no olival? E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Aqui, a gente vê que após Jesus, né, ter se entregado, conforme ele já havia comunicado isso aos apóstolos, tudo o que havia de acontecer com ele, mas mesmo assim, a gente vê que os discípulos, lógico, eles ficaram perdidos naquele momento ali, né, presenciando toda aquela cena, Jesus sendo preso ali, tá? E nesse momento, a gente vê que toda aquela bravura, né, antes de Pedro, e a suposta lealdade ali ao mestre, tudo aquilo se transformou em medo, né? Se tornou em desconfiança, ou seja, ele ficou acuado. E logo ele que disse que daria a sua vida, né, por Jesus, pelo mestre. Então ele não teve dúvida em negar o Salvador por mais 2 vezes seguidas. Aqui mostra, é interessante, a fraqueza, né, do ser humano. Porque a gente fala assim, mas não sabe a atitude da gente naquele momento. Tem muita passagem na Bíblia que a gente tem que se colocar na situação para poder avaliar, né? Que é muito fácil você julgar, nossa, fez isso, eu não faria isso, será? Né? Então, usando Pedro aqui como exemplo, a gente vê que primeiro, lá no Getsêmani, ele já tinha cedido à fraqueza física. Quando Jesus pede para os discípulos orarem, ele dorme, né? E nesse momento aqui, ele cede aqui a pressão humana ao negar Jesus, né, pela segunda e terceira vez. Versículo 28 ao 32, aqui já mostra Jesus diante de Pilatos. Ele leva, enfim, Jesus, né, diante ali do governador. Vamos lá. Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se não fosse um criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Versículo 28 diz que levaram Jesus ao pretório, né? O termo aqui, né, a palavra pretório, ela vem do latim pretório, né, e significa a tenda do general, ou seja, a morada ali, a moradia do governador, né. E pretor era um magistrado na época ali em Roma, né, que governava uma província. Sabemos que Pôncio Pilatos era governador de uma província romana, né, na Judéia. Até hoje, isso aí o Ailton pode falar melhor, os pretores, né, são juízes, né, considerados juízes temporários que julgam causas, né, pequenas, é isso.
E Pôncio Pilatos, né, era governador ali da província, tá? Então, Pretório era a residência oficial ali de Pôncio Pilatos, né? Era o seu quartel-general. Provavelmente o Palácio de Herodes ou então a Fortaleza Antônia, não é isso? Acho que provavelmente a Fortaleza Antônia, né? Era até mais perto ali, tá? Mas, enfim, foi ali onde Jesus foi julgado, né? E condenado ali à morte. O Pretório ficou conhecido como um local físico ali onde ocorreu o julgamento de Jesus, né? E como diz a palavra aqui na sequência, isso ocorreu na véspera da Páscoa. Por isso que na sequência do versículo diz aqui, ó, que os judeus não entraram no pretório para evitar contaminação, né? Para os judeus entrar numa casa ali, numa residência pagã, isso significava contaminação, né? E se isso ocorresse, eles não podiam comer a Páscoa, participar ali da Páscoa. Então, olha que interessante, eles estavam também aqui mais preocupados com a purificação ritual, né? Do que, na verdade, o cumprimento da justiça em si, né? Fala a verdade, o que eles queriam era a condenação de Jesus, né? A todo custo, né? Por isso que eles levaram Jesus ali a Pilatos. E a gente vê, olha que interessante, versículo 29 e 30, o próprio Pilatos pergunta, né? Que acusação vocês têm contra esse homem, né? Na verdade, Pilatos já sabia. É lógico, né? Com certeza Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, né? Nada ficava oculto ali ao governador, né? Isso aí é lógico. Só que a gente vê que o Sinédrio, né? Suprema Corte não preparou ali uma acusação formal contra Jesus, né? Para ser apresentada a Pilatos. Mas eles queriam que Pilatos aceitasse, né? Ali suas palavras verbalmente, sem discutir o motivo verdadeiro ali da acusação. Tipo, esse homem é um malfeitor e ele merece ser julgado e morto, né, pela lei, não é verdade? Tudo que eles queriam ali era o veredito de morte, né? E eles não tinham, na verdade, no que acusar verdadeiramente Jesus. É por isso que na sequência ele diz, né, se ele não fosse criminoso, nós não teríamos trazido ele a vocês, tá? Então, eles queriam que Pilatos acatassem ali as suas palavras, tá? E no versículo 31, Pilatos diz, levem-no e julguem conforme a vossa lei, né? Então, a gente vê aqui que o governador Pilatos, ele não tinha interesse nenhum em julgar as disputas internas, né, dos judeus ali, e o Sinédrio, por sua vez, também não podia decretar ali a pena capital, a pena de morte por qualquer motivo, né? Por isso que entregaram a Pilatos com essas acusações aí de se negar a recolher tributo, né? De instigar o povo a se revoltar em toda a Judéia, dele se dizer como rei, como filho de Deus, enfim, né? Então, o julgamento de Jesus, se a gente for ver, foi o maior erro judiciário, né, ali da história. Por quê? A liderança judaica, como eu disse, não estava interessada jamais no julgamento justo, mas só queria um aval, a permissão ali de Roma para poder executar Jesus, para matá-lo, era só isso, tá? E no versículo 32, Jesus fala sobre o cumprimento da profecia da sua morte, né? Seria através da crucificação, quando ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, né? Então é sobre isso aí que ele estava falando. Já para finalizar aqui, versículo 33 ao 40, vamos falar sobre Pilatos interrogando Jesus. Vamos lá. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou. De fato, por essa razão, nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade.
todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isto e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido, né? Vamos lá, versículo 33, né? Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus, né? Porque os judeus tinham acusado Jesus de dizer que era o rei deles. E se isso fosse verdade, né, humanamente falando, seria uma ameaça ali, né, para o Império Romano. Essa era uma acusação grave ali, passível, né, de a pena de morte, né? Era considerado como uma traição pelos romanos, tá? Punição com a morte. Mas Pilatos, olha que interessante, ele não via Jesus ali como um rebelde, né? Que alguém queria reivindicar ali o trono de Israel, tá? Então, a aparência e a atitude de Jesus não condizia com as suas pretensões, né? Inclusive, ele se mostrava ali um prisioneiro pacato, tranquilo, né? Não gerava ali nenhuma ameaça, tá? Mas quando Pilatos pergunta, né, se ele era o rei dos judeus, Jesus responde com outra pergunta, né? Ele diz: tu dizes isto de tu mesmo ou outros falaram a meu respeito? Ou seja, se essa pergunta procedesse ali do próprio Pilatos, né, do coração dele, ele queria saber isso, né? Isso se referia a rei no sentido romano, né, como um governante político, tá? Mas se o termo rei fosse usado no sentido judaico, aí se referia a um rei messiânico, o que Jesus verdadeiramente era, tá? Depois, no versículo 35, Pilatos diz: por acaso eu sou judeu, né? O seu próprio povo te trouxe a mim. Aqui Pilatos estava jogando, né, a responsabilidade de novo para cima dos judeus ali, né? Tipo, eu, governador romano, né? Pôncio Pilatos, governador de Roma, ele não estava interessado ali, né, no assunto dos judeus. Aí no versículo 33, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Então, aqui Jesus deixou claro que embora ele fosse rei, ele não representava uma ameaça ali, né, à autoridade romana. Por quê? Porque seu reino não é humano, né? A sua autoridade não tinha origem humana, mas sim divina. Como diz o ditado ali, o seu reino ali estava na prateleira de cima, não é verdade? Num patamar muito superior. E o reino de Deus é o governo que Deus, né, estabeleceu, não é verdade, para o seu povo. É baseado na justiça, na verdade, no amor, tá? Então, é um reino que está além das fronteiras de tudo aqui desse mundo, né? Sociais, políticas, econômicas, tá? O reino do mundo, a gente sabe que é definido por quem? Pelo próprio homem, tá? É governado pelo egoísmo, pela injustiça, não é verdade? Opressão. Tudo isso aí caracteriza o reino humano. E traz como consequência a competição, desigualdade, tudo isso que a gente vê hoje, né, nos governantes, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, tá? Onde o homem vai buscar a satisfação, né, nos prazeres humanos, tá? O reino de Deus, ele é centrado em Deus, ele é governado, né, pela palavra de Deus, e se destaca pelo amor, pela misericórdia ali, pela compaixão. Então, nós devemos sempre lutar para viver em conformidade com esse reino, não é verdade? De acordo com o reino de Deus, para que possamos ser guiados pelos princípios divinos ali, né? Para poder viver a paz, a alegria, tudo isso ainda nessa vida, é promessa do próprio Senhor Jesus, né? Mas para isso temos que viver de acordo com os princípios bíblicos, tá? Então, após Jesus afirmar que o seu reino não é desse mundo, a gente vê no versículo 37, ó, Pilatos, ele, né, a gente vê aqui, ele pergunta: então você é rei, né? Ele até se admira. Pilatos ficou surpreso com a afirmação de Jesus, por quê? Ele não acreditou que alguém pudesse considerar como rei aquele que estava ali diante dele, né, pacato, humilde, né? Tipo, você é rei, alguém te considera rei, né? Era isso que ele queria dizer, alguém tão simples ali, humilde. Então, Pilatos, ele não viu nenhum sinal de realeza em Jesus, não é verdade? Na pessoa de Jesus, humanamente falando.
Só que tudo isso já havia sido profetizado, né, por Isaías cerca de 700 anos antes. A gente vê do seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. Isaías 7,14 diz: eis que a virgem conceberá, dará luz, né, a um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Quanto à aparência de Jesus, que Pilatos se admirou ali, né, pela sua humildade, um homem pacato ali, se dizendo ser rei, Isaías 53,2, de passagem conhecida, né, não tinha aparência, e nem formosura, né, nada que nos agradasse, né, nenhuma realeza. Foi rejeitado e o mais desprezado ali entre os homens. Em seguida diz que ele foi transpassado, né, pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só que Pilatos, volta a falar, ele não entendia essa natureza divina de Jesus, não é verdade? Depois, no versículo 38, Pilatos diz, né, não acho crime nenhum nele. Pilatos não queria, como eu disse, se envolver, né? Então aqui ele está se referindo à inocência de Jesus e não via nada, motivo nenhum para acusação. Estava pronunciando, na verdade, que Jesus era inocente. E a gente vê, para finalizar aqui, Pilatos, ele ainda tenta contornar a situação, né? Quando ele sugere ali a liberdade, a libertação de Jesus, né? Porque era permitido, como diz a palavra, soltar um preso por ocasião da Páscoa, tá? E como Jesus era muito popular, ele pensou, vou dar a opção aqui, o povo vai escolher o seu rei, como eles dizem aí, e liberta Jesus, não é verdade? Se isso acontecesse, Pilatos também ele foi inteligente, humanamente falando. Se isso ocorresse, Jesus não seria declarado inocente, né? Que ia libertar um preso, ele ia ser considerado como um preso condenado que obteve a liberdade por ocasião da Páscoa, né? E sendo assim, Pilatos também manteria a harmonia com a liderança religiosa, né? Então ele foi esperto nesse sentido. Mas o último versículo aqui, a multidão exigiu, né, a soltura de Barrabás e a prisão de Jesus, né? Que além de ladrão, era assassino, era, né, rebelde, conforme Lucas 3,19. Então é interessante, o nome Barrabás, né, de origem aramaica, significa filho do pai, né? E, no entanto, o povo optou pela liberdade de Barrabás no lugar do verdadeiro filho do pai, né? O verdadeiro filho de Deus, tá? Só que tudo isso aí já havia sido profetizado, né? Os planos de Deus jamais podem ser frustrados, e graças a Deus que foi dessa forma, porque só assim hoje nós podemos ser chamados de verdadeiramente filhos de Deus. Amém? Isso aí foi o estudo de hoje, eu agradeço a oportunidade.